A grande maioria dos cristãos adoram a um Deus criado em suas mentes e corações e não ao verdadeiro Deus da Bíblia. O que importa não é o que você pensa sobre Deus, mas o que as Sagradas Escrituras ensinam sobre Ele. Somente é cristão aquele que nasceu de novo, que foi regenerado pelo Espírito Santo. O pecado torna o homem insensível e sem afeto natural. O evangelho pregado hoje agrada ao homem, mas fere a Deus. O nome de Jesus virou mercadoria de troca. O mundo está perdido, e aquele que conhece a verdade e não a proclama também. A música, a moda, a sensualidade e o pecado entraram na igreja do Senhor e a santidade e a palavra saíram. Todo dom ou manifestação para ser de fato do Espírito Santo tem que testificar a palavra e ser por ela respaldado. O verdadeiro cristão não faz algo porque está dando certo, mas porque é bíblico. Tudo que falamos ou fazemos só pode ter um objetivo: a glória de Deus. A nossa intimidade com Deus é que determina a nossa maturidade espiritual. Os líderes cristãos atuais não pescam homens, mas pescam dinheiro. O cristianismo atual ama o que Deus odeia e odeia o que Deus ama. O cristianismo de hoje não tem palavras de vida, mas palavras de morte. A igreja atual se divorciou do Altíssimo Deus e se tornou amante do mundo. O que é um avivamento? Avivamento é presença manifesta de Deus no meio do seu povo. É a habitação do Altíssimo e não raras e rápidas visitações. O Espírito Santo é a pessoa mais desconhecida no meio cristão. A igreja atual não está combatendo o pecado, mas tolerando e aceitando. A noiva do Cordeiro se prostituiu com o mundo e dele depende financeiramente. A vida cristã hoje é marcada pela idolatria, pela iniquidade e pela incredulidade. O cristão contemporâneo deixou de lado a santificação e se conformou ao mundo. A igreja de hoje acredita que a multiplicação de templos cheios de multidões de pessoas carnais que não buscam a Deus, não o conhecem e nem a sua palavra é sinônimo de avivamento. A proposta da igreja atual é: venha e fique rico.
O cristão de hoje crê somente em um Deus que existe somente para satisfazer os seus desejos carnais. Os cristãos de hoje vivem em trevas e transmitem trevas. As palavras do cristianismo atual não são palavras de vida, mas são palavras de morte. Os pastores atuais dão às ovelhas todo tipo possível de entretenimento carnal e rotulam isso de evangelho radical. E ao agirem assim, estão declarando a Deus que caíram da graça e se desviaram totalmente dos seus propósitos eternos. O evangelho pregado hoje não visa a conversão dos pecadores, mas visa o seu entretenimento e a sua diversão. A grande maioria das igrejas se fundamenta em modelos humanos, se baseiam no caráter de homens e não no caráter de Cristo. E assim, elas deixaram de ser igrejas cristãs e se tornaram simplesmente organizações humanas. Os cristãos atuais imitam a sociedade, imitam o mundo, mas não imitam a Cristo. As igrejas não ensinam mais sobre o pecado e o arrependimento. O pecado, elas aceitam e não o entendem como um crime contra Deus. O arrependimento, elas não julgam tão necessário, pois afinal de contas, todos os seus membros são salvos e hoje vivemos no tempo da graça. O cristianismo atual está crucificando novamente a Cristo e o envergonhando. Ser pastor nos dias atuais é a tradução de homem de negócios, é a tradução de empresário, mas não de homem de Deus, mas não de um homem santo e de um profeta do Altíssimo Deus. Muitos dizem que estão ganhando multidões para Cristo. Só esqueceram de dizer que é para um outro Cristo, pois o que eles ensinam e pregam é também um outro evangelho. Multidões e mais multidões de pessoas estão sendo arrastadas para o inferno por pastores que dizem estar servindo a Cristo ao pregarem o entretenimento, a diversão existente no mundo como perfeitamente aceitável para quem busca o verdadeiro Deus. A mensagem da cruz, que é o poder de Deus para a salvação, foi deixada de lado em favor dos métodos humanos, que enchem os templos, mas enchem também o inferno. A santidade foi abandonada e trocada pela sensualidade, pela iniquidade e pela injustiça. O reino de Deus, que consiste em poder, foi trocado pelo reino do homem, que consiste em palavras ocas de sabedoria humana. A exaltação e a glorificação do Altíssimo Deus cedeu lugar a um espetáculo onde o pastor ou pregador é a figura central.
A igreja atual não vive crucificada para o mundo, mas vive para o mundo e seus prazeres. A fé da maioria dos que dizem ser cristãos hoje necessita de muletas para se manter. Os cristãos atuais querem a todo custo as bênçãos de Deus, mas não aceitam e nem vivem as condições necessárias para recebê-las reveladas nas Sagradas Escrituras. A igreja atual está voltada para festas, eventos e shows gospel, quando deveria estar voltada para a oração e para a palavra. A grande maioria dos pastores atuais creem que é necessário um evangelho mais ameno, mais suave, para atrair e converter o homem. E assim, convertem o homem a si mesmos, aos seus métodos e igrejas, e não a Jesus Cristo. A mensagem da cruz, o evangelho de Cristo, é imutável, único e eterno. Onde, no Novo Testamento, seja nos Evangelhos, no livro de Atos ou nas cartas, Jesus ou os apóstolos mudaram ou amenizaram a mensagem da palavra para atrair e converter alguém. Onde? A maneira como os cristãos atuais vivem é uma afronta a Deus. Dizendo-se filhos de Deus, fazem coisas que até ímpios duvidam. No meio cristão atual, aqueles que pregam e ensinam a verdade de Deus, manifestam em sua palavra, são considerados heréticos. E aqueles que ensinam e pregam a palavra e a sabedoria do homem são tidos como verdadeiros homens de Deus. O orgulho do homem foi colocado acima da verdade de Deus. Os ministros de louvor das igrejas contemporâneas não são adoradores do Deus vivo, mas artistas que buscam os louvores dos ouvintes. Os cristãos não admitem que o Altíssimo Deus é um Deus pessoal, que ama, mas também odeia, que tem compaixão, mas que também se ira, que é benigno, mas também severo, que é misericordioso e lento em se irar, mas não tem o pecador como inocente. Os cristãos atuais não têm a mínima ideia do que seja a presença manifesta de Deus, não têm a menor ideia do que seja um verdadeiro avivamento. Os cristãos atuais vivem a ilusão de que é possível ir para o céu sem passar pela cruz. O cristianismo contemporâneo não tem fome e sede da presença de Deus. Não busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e muito menos faz todas as coisas para a glória de Deus. O cristão atual acredita que profecia é sinônimo de bênçãos de Deus, e por isso ele não aceita ser repreendido ou exortado. E se isto acontecer, ele diz que foi Satanás quem falou. Hoje, a você que me escuta, eu te convido a refletir
sobre essas citações, sobre essas palavras. Coloque todas elas na sua vida conforme elas devem ser colocadas. Veja, coloque-as e confronte-as com a palavra de Deus e veja realmente se tudo isso que está sendo colocado é verdadeiro ou não. Busque na palavra, tão somente na palavra, para que você possa de fato tirar o melhor dessas poucas palavras e viver o verdadeiro cristianismo bíblico, o verdadeiro ensino de Jesus, e não viver como a grande maioria daqueles que se dizem cristãos hoje está vivendo e que nós expressamos nessas poucas frases. A você, meu irmão, faça um exame. E assim como Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, eu te chamo para que você examine a você mesmo e veja se você está na verdadeira fé e veja se você está vivendo aquilo que Jesus, o Senhor, o Todo-Poderoso, quer que você viva, para que você possa de fato ser chamado como um verdadeiro cristão e ter o seu lugar nos céus. Em nome de Jesus, faça isso e viva a verdade de Deus, e tão somente a verdade de Deus. Em nome de Jesus.